Olá, pessoal, eu sou Mariana Souza, sou aluna de jornalismo na Universidade Federal do Paraná e sou bolsista do MAI. E hoje a gente tem mais uma edição do MAI UFPR Convida. Essa conversa ela faz parte do 31º Festival de Inverno aqui da UFPR, e nessa edição a gente vai discutir do tradicional ao digital. E hoje a gente vai conversar com... Nós temos 2 entrevistados, são os curadores da próxima exposição do MAI, que é Langue de Morretes, uma viagem naturalística, e eu estou com o Marcos Guernet, ele é doutorando da pós-graduação em Zoologia aqui da Universidade Federal do Paraná, e Carlos Eduardo Bels, ele é professor do Centro de Estudos do Mar da UFPR, aqui no litoral. Bom dia, boa tarde, boa noite, professores, tudo bem? Tudo bom, Mariana? Como vai, Mariana? Tudo bem? Tudo e bem. Aí, Marcos? Olá, Carlos, tudo bom? Tudo bom? Bom, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é sobre, a próxima exposição do MAI, né? Ela promete mostrar um lado pouco conhecido da vida do Langue de Morretes, e até o título, né, Langue de Morretes, uma viagem naturalística, já antecipa isso para a gente. E daí eu quero saber se, né, além de pintor e artista plástico, quais eram as outras ocupações do Frederico Lange? Marcos, começa você. Ok. Então, Mariana, como vai? Tudo bem? A quem está nos escutando e nos vendo, nesse momento atípico, né? Bom, o Lange era um personagem multifacetado, né? Então, ele é muito conhecido. O Lange de Morretes, ele era muito conhecido, principalmente por ser um pintor, um artista plástico. Ele foi um dos responsáveis pela criação do paranismo, né, no estado, pelo movimento paranista aqui no estado do Paraná, né? Então, ele era muito conhecido e ele é muito divulgado através dessas suas atribuições. Mas, na verdade, o lado pouco conhecido do Lange de Morretes era justamente que ele era um pesquisador, ele era um naturalista, ele era, na verdade, um malacólogo, ou seja, ele era um cientista que estudava os moluscos, né? Então, ele era apaixonado pela malacologia. E o próprio lado pintor dele, o lado artista dele, ele nasce e se caracteriza pela paixão que ele tinha pela história natural. O Lange, ele vive grande parte da infância dele na Casa do Ipiranga, né? O Lange, ele vive, do falar, que ela fica justamente na Estrada de Ferro, né? Ao longo da Estrada de Ferro. A Casa do Ipiranga era uma construção histórica importantíssima, né? Aqui no Paraná. E ele vive durante muito tempo da sua infância naquele ambiente, que é um ambiente dentro da Serra do Mar, né? Um ambiente extremamente rico em natureza. E esse contato direto com a natureza que ele teve ao longo da infância, ao longo de grande parte da sua vida, ela é muito responsável pelas características das obras dele, né? Esse vínculo das obras que tinha todo esse cunho de natureza, esse cunho voltado ao estudo da araucária em si. Mas junto com isso, ele desenvolve também essas pesquisas como malacólogo, como zoólogo. Tanto que no período da vida dele que ele vai embora do Paraná, vai morar em São Paulo, ele vai justamente para desenvolver pesquisas dentro da malacologia na Universidade de São Paulo. Quer dizer, então esse é um período muito importante da vida dele que acaba se tornando pouco conhecido. Então o Lange, ele é conhecido como artista plástico, mas pouco conhecido como naturalista, como malacólogo, como zoólogo, como pesquisador, né? Então acho que uma das ideias da exposição é justamente evidenciar mais esse outro lado do Lange de Morretes. E aí eu queria saber, a partir disso, então, como que esse outro lado da vida dele vai estar presente na exposição, né? A gente está projetando, né, essa exposição, o próprio nome já diz, né, uma viagem naturalística. A ideia é a gente entrar, na verdade, nesse mundo dos naturalistas, né, que eram pesquisadores que viveram numa outra época, né, numa época do passado onde fazer uma viagem de campo, ir até o campo, fazer coleta de animais era uma aventura, né? Eram viagens demoradas, daqui de Curitiba até o litoral tinha pouco acesso, tinha dificuldades para ficar lá, então era tudo, né, bem imaginando um cenário de séculos atrás, né? E a exposição vai contar um pouquinho disso. Então, na entrada da exposição, a gente vai ter ali contando um pouquinho sobre esse mundo, né, dos naturalistas. E depois a gente entra numa sala específica do Lange de Morretes, onde a gente pretende mostrar todo esse lado dele como pesquisador, né? Então vão ter ali objetos
que ele usava, né, para pesquisa, vão ter as publicações dele, exemplares de espécies de moluscos que ele trabalhou, que ele identificou, que ele nomeou, né, que ele descreveu, e um pouco da história dele, mas essa história voltada para esse lado dele pesquisador. Porque já houveram exposições, inclusive aqui no Museu Paranaense, por exemplo, contando a história do Lang de Morretes como artista plástico. A nossa ideia dentro dessa exposição é dar um enfoque muito maior para ele como pesquisador. Vai ter alguma coisa, claro, não tem como a gente não falar dele como artista plástico, né? Até para apresentar ele tem que falar, porque é como as pessoas conhecem ele. Mas toda a exposição vai estar voltada para esse lado dele como pesquisador. E só complementando, Mariana, com relação à tua pergunta, o título, né, da exposição, né, Carlos, essa viagem naturalística, ela realmente remete às aventuras que eram uma expedição de história natural. Não só aqui no Paraná, mas em todas as regiões do Brasil, naquele período, né? E lembrando que não é um período tão antigo assim, né? Nós estamos falando em um período na década de 30, década de 40, enfim. Mas eram essas aventuras, essa falta, inclusive, da tecnologia que nós temos hoje. Inclusive, esse era muito comum entre os naturalistas, eles desenharem, pintarem, fazerem ilustrações científicas em campo, para guardar as lembranças daquilo que eles observavam, né? Até porque você não tinha disponibilidade de uma câmera fotográfica ou de um celular como nós temos hoje. Então era sempre uma epopeia você trabalhar, você fazer uma expedição a campo naquele período. Então isso era despertado nessas pessoas que realmente tinham essa sensibilidade para a história natural, para esse contato com a natureza, né? O que a gente evidencia, o que a gente observa, não só no Lang de Morretes, mas todas as pessoas que o acompanhavam em campo e todas essas pessoas que trabalhavam com a história natural na época, né? Inclusive, a gente convidou, né, para participar da exposição vários ilustradores, né? Então, essa entrada, por exemplo, da exposição, né, para dar início a essa viagem, vão ter várias ilustrações científicas de várias pessoas que foram convidadas para participar também da exposição. Nossa, só de vocês falando, eu já tô, tipo, imaginando, assim. Vai ficar ótimo. Sim, tá linda. A gente está super empolgado com tudo que está acontecendo. Inclusive, também tem uma questão que eu acho que vale a pena comentar. Depois dessa sala do Lang de Morretes, a gente vai entrar numa outra sala que a gente acabou dedicando para o professor Rudolf Lang, que foi sobrinho do Lang de Morretes e foi um importante zoólogo aqui do Paraná também, com esse espírito naturalista, né? Ele adorava coleções, colecionava de tudo que você possa imaginar. Então, nessa salinha que vai ser dedicada ao sobrinho do Lang de Morretes, né? Que a gente teve o prazer de ainda conhecer o escritório dele, porque ele faleceu não faz muito tempo, né? Então, os filhos dele abriram esse espaço para a gente, né? Para exposição, para ir lá, visitar, fotografar, inclusive cederam material para a gente colocar na exposição também. Então, essa sala vai mostrar um pouco também desse lado dos naturalistas, né? De gostar e de se apaixonar pelo colecionismo, né? Então, ele colecionava desde lápis do mundo inteiro, cachimbos, até espécies animais que a gente vai mostrar ali, né? Ele tinha coleção de ninhos de aves, coleções de ovos, coleção de aranha, coleção de abelhas, coleção de moluscos, né? Que inclusive foi doada para a gente, para a universidade. Então, essa sala vai estar bem bonita também. Bom, e vocês, enquanto integrantes, né, do grupo de malacologia do Paraná, estão contribuindo para as pesquisas desse ramo da biologia, né, que estuda especialmente os moluscos, né, e dando continuidade ao trabalho do Frederico Lang também, né. E, inclusive, como forma de homenagem, de uma pesquisada que vocês criaram, né, um projeto de restauração do túmulo dele. Quando e como foi o primeiro contato de vocês com os estudos e com a história do Lang de Morretes? Isso aí o Marcos que tem que falar, que ele foi o primeiro. Na verdade, o Lang, o personagem Lang é uma grande paixão na minha vida, há muito tempo. Em 1992, eu trabalhei como estagiário a primeira vez no Museu de História Natural do Capão da Embuia, em Curitiba, que, diga-se de passagem, um lugar maravilhoso, tem um carinho especial pela instituição. E eu trabalhei na coleção malacológica, né, na coleção de moluscos do Museu do Capão. E eu tive contato tive
a honra de ter o contato com a coleção Lang de Moretti, uma das partes da coleção Lang de Moretti, né, que está tombada, né, guardada dentro do Museu de História Natural do Capão da Imbuia, dentro da coleção malacológica do museu, sendo que a outra parte do acervo, uma parte maior desse acervo, ele está depositado no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. E então, na verdade, essa coleção toda ela está apenas em 3 instituições, basicamente no Museu de História Natural do Capão da Imbuia, outra parte maior no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, alguns exemplares no Museu Paranaense, e nós temos alguns exemplares também na coleção do Lebil, né, no Centro de Estudos do Mar, aqui da Federal. Então, quer dizer, esse é o todo da coleção malacológica Lang de Moretti. É uma coleção que inicia-se na primeira metade do século XX, né, em 1919, as primeiras coletas que o Lang faz, esse material que abrange grande parte do estado do Paraná e algumas outras coletas também fora do estado. Então, ela é uma coleção extremamente importante para a história da malacologia brasileira, para a história da malacologia mundial. E grande parte do material que a gente chama de material tipo, holótipo, né, esse material que ele usou para descrição de novas espécies, eles estão todos, né, guardados no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. E nós não tivemos nenhum material mantido no Museu do Capão da Imbuia. E eu tive, na época, né, em 1992, a oportunidade de separar a coleção Lang de Moretti como um lote à parte, um lote especial, e esse foi meu primeiro contato com o Frederico. Então, a partir desse momento, eu me interessei muito pela história dele, me apaixonei pela história dele, fui me aprofundando cada vez mais. Então, a partir daí, nasce meu interesse pelas pesquisas, né? Já tinha ouvido falar dele como artista plástico, ele é muito conhecido e divulgado, né, aqui no Paraná, e eu me interesso muito pela história do Paraná, então, mas como malacólogo eu acabei conhecendo Lang de Moretti em 1992, e a partir daí eu acabo contaminando aqueles que eu conheço, né, Carlos, com a história do Lang. E o Carlos é um grande parceiro, trabalha com malacologia também há muitos anos, eu também pesquiso a malacologia há muito tempo, e não seria impossível nós não entrarmos em contato direto com Lang de Moretti. Mas o que acontece, Mariana? A gente, malacologia, tanto que as pessoas às vezes nem conhecem esse termo, né? Acham que tem a ver com outras coisas, mas não com molusco. A malacologia, embora os moluscos sejam o segundo maior grupo de animais do planeta, tem muito pouca gente trabalhando com molusco. Tem pouca gente no mundo todo, no Brasil menos e no Paraná menos ainda. A gente tem bastante gente em Santa Catarina, principalmente com cultivo de moluscos, bastante gente em São Paulo, e o Paraná fica ali meio que uma lacuna. E nós somos pouquíssimos pesquisadores no Paraná que trabalham com molusco. E acho que mais ou menos em 2015 lá a gente resolveu se encontrar. Nós falamos, não, é tão pouca gente, a gente precisa se reunir, pelo menos para trocar ideia, saber quem que está trabalhando com molusco no Paraná, de repente começar a fazer alguns trabalhos, projetos, né, juntos e tal. E aí nós organizamos um evento, esse encontro de malacologia do Paraná. E aí esse evento acontece de lá até hoje, de 2 em 2 anos, sempre acontece esse evento, ele está cada vez crescendo mais, e o nosso grupo também foi crescendo mais. Então a gente foi conseguindo pegar todas as pessoas aí que estão trabalhando em outras cidades, inclusive do Paraná, né? A gente tem no nosso grupo hoje pessoal de União da Vitória, Ponta Grossa, de outras cidades que fazem parte desse nosso grupo de malacologia. E o grupo foi se fortalecendo, a gente criou uma página no Facebook, a gente criou o site, a gente criou um grupo no WhatsApp para a gente conversar, trocar ideias. E eu escutando todas as histórias do Marcos, né? Porque as histórias do Lang de Moretti são incríveis, né? Toda a história do sepultamento dele, por exemplo, que ele quis ser enterrado em pé, de frente para o Pico Marumbi, em Morretes e tal. Toda essa história do que ele queria que tivesse no túmulo e tudo mais. São histórias que instigam, né, a nossa imaginação e tudo mais, dá vontade de saber mais, de pesquisar, de ler sobre ele e tal. É um personagem realmente único, assim, né, na nossa história do Paraná, é muito bacana. E aí, sabendo de todas as histórias que o Marcos sempre me contava, um dia eu estava descendo para o litoral e resolvi passar ali no cemitério de Morretes, para dar uma olhada nesse túmulo que o Marcos tanto falava, que tinha desenho, né? Inclusive o Debona, né? Fez um texto lá, um pintor super famoso do Paraná, e fez um esboço desse túmulo, de tanto que era falado também na época, né? Dessa loucura dele, né? De pedir um monte de coisa pro túmulo. Tá? Eu falei, não, eu quero tirar uma foto desse túmulo para postar no grupo, para movimentar a nossa discussão ali no grupo e tal.
Só que, infelizmente, quando eu cheguei lá, eu demorei um tempão para encontrar o túmulo. Eu acho que até te liguei, né, Marcos, para Você perguntar me onde que ligou, então? era, Exatamente. porque eu não conseguia achar o túmulo e tal. E aí, pela descrição do Marcos, eu fui chegando e tal. Caramba, eu cheguei lá, era um mato só, assim, que tinha tomado conta de todo o túmulo, não dava para ver nada, assim, né? E foi bem triste. Eu tirei foto disso, postei no grupo e todo mundo ficou, né? Poxa vida. Logo o cara, porque a gente estava discutindo a malacologia no Paraná nos dias de hoje, né? Mas também querendo resgatar essa história da malacologia do Paraná, né? Tudo que foi feito pelos pesquisadores que vieram antes da gente, né? Então a gente está com esse objetivo também dentro do nosso grupo, né? Não só discutir a malacologia hoje, mas discutir a malacologia no passado também. E aí foi muito triste quando todo mundo viu que, puxa, ele estava abandonado lá, né? E aí principalmente eu e o Marcos ali, a gente falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa, não dá para ficar assim. E aí a gente fez uma primeira ida para lá, que foi eu, o Marcos, o Carlos Bircos, né? E nós três, a gente filmou, a gente mesmo colocou um tripé ali com a câmera filmando a gente mesmo, e a gente foi lá e, ó, capinou até deixar o túmulo limpo. Só que daí a gente viu que não era o suficiente, porque aquilo ia acontecer de novo se não tivesse alguém cuidando, né? Então a família não estava indo e tal. E aí a gente fez uma conversa com a prefeitura de Morretes, como grupo de malacologia do Paraná. A gente levou junto com a gente o professor Rogério Lang, que é da UFPR também, da veterinária, que é filho do professor Rudolf Lang, que era sobrinho do Lang de Morretes, então era da família. A gente levou ele junto com a gente lá para Morretes e a gente fez uma conversa com a prefeitura e dessa conversa saiu então um ofício é, concedendo essa autorização para que o nosso grupo, a partir de agora, sejam os cuidadores, né, do túmulo do Lang de Morretes. Isso deu bastante orgulho para a gente, né, Marcos, também, do Não, que a sem gente está dúvida. fazendo ali e tal. Não, e só complementando, né, Carlão, é que nós nos tornamos uma espécie de tutores do túmulo do Lang, da memória, né, ali existente ali no cemitério de Morretes, mas mantendo todas as características originais, não alterando absolutamente nada, pelo contrário, resgatando aquilo que acabou sendo modificado ao longo do tempo, né? Lembrando que o túmulo dele era todo adornado por conchas de moluscos terrestres, né, de caramujos, né, terrestres, e acabavam, com o tempo eles foram retirados, né, foram quebrados. Nós coletamos novas conchas da mesma espécie que ele tinha pedido na época para adornar o túmulo, fixamos elas de novo no entorno, retiramos todo o mato, mantivemos a muda do goimbê, que era uma planta nativa que ele pediu para que fosse enfeitado o túmulo com essa planta. Essa planta ela tinha crescido tanto que tornou-se uma verdadeira árvore, né, acabou destruindo muito. Nós restauramos toda a estrutura, pintamos a placa novamente, né? Então o túmulo foi mantido da maneira 100% original, só que com a limpeza. Então frequentemente nós vamos lá, né, limpamos, temos parceria com o pessoal que trabalha ali no cemitério, o apoio total ali da prefeitura, de alguns membros da família também, claro, né, que nós pedimos autorização. Enfim, mas aí o túmulo está lá resgatado, tá muito bonito. Infelizmente, agora, nesse período de pandemia, a gente foi pouquíssimas vezes com medo, né, inclusive, dessa exposição, mas nas oportunidades que tivemos lá, o pessoal do cemitério tem colaborado, então tá super bacana lá, tá super limpinho e organizado. Enfim, eu acho que é importante para a memória dele e também para a história do Estado, né? Não só para a história da ciência, da malacologia em si, mas ele foi um personagem histórico importantíssimo para o Estado do Paraná. Isso tudo está contado na exposição também, né, Carlos? Então, Vai estar lá também, né? A história do túmulo e tudo mais. Mas também lembrando, né, Marcos, que isso é uma das ações que a gente fez, né? Essa da restauração do túmulo e tudo mais. Mas a gente está assim com uma série de ações que estão se encaminhando. Desde que a gente começou a discutir o nosso grupo, a gente colocou o Lang de Morretes dentro desse grupo, né, como um personagem importante dentro do nosso grupo na atualidade. Então, nesse evento, por exemplo, que a gente organiza de 2 em 2 anos, que é o Encontro de Malacologia do Paraná, que é um encontro científico que envolve vários alunos, professores, pesquisadores, convidados de fora do Paraná, a gente criou o Prêmio Lang de Morretes para os melhores trabalhos. Além disso, 2018 agora,
Do mesmo jeito que o Marcos teve a oportunidade de estar próximo da coleção Lang de Morretes no Museu do Capão da Embuia, eu tive a felicidade também de fazer um pós-doutorado no Museu de Zoologia da USP, em São Paulo, em 2018. E lá está a maior parte da coleção do Lang de Morretes. Então, quando eu cheguei lá e comecei a ver o material que foi coletado por ele mesmo, né? E o livro também da coleção dele, onde ele mesmo escrevia ali todos os campos que ele fez, as coletas, o material que ele coletou e guardou e tal. Eu fiquei mais encantado ainda, mais afim de fazer coisas ainda. E aí a gente publicou um trabalho científico, né? Eu Marcos e mais alguns pesquisadores, o professor Simone lá da USP, a Cláudia Parelada, que é arqueóloga do Museu Paranaense. Nós publicamos um trabalho contando essa história do Lang de Morretes como pesquisador. Então, um trabalho bem completo, que tem todas as espécies que ele descreveu, todos os trabalhos que ele publicou, toda essa história dele como pesquisador. E a gente ainda pretende publicar outros trabalhos, né, com base no que a gente levantou. Esse livro Tombo, por exemplo, dele, já vai sair um outro trabalho científico mostrando os locais onde ele viajou, por onde ele esteve e tal. E a exposição, né? A logomarca do nosso grupo, né, do Grupo de Malacologia do Paraná, também é representativa. É uma homenagem, né? É homenagem a ele, né? Porque ela é toda feita com as pinhas, né, os pinhões estilizados que ele criou, que adornam as calçadas de Curitiba, né, por exemplo. Então, nós temos uma revista também, né, uma revista de divulgação científica, que é a revista do nosso grupo de malacologia, e o nome da revista é Agarônia, porque é uma espécie que o Lang de Morretes descreveu, né, uma espécie marinha que ele descreveu. Então ele permeia várias ações do nosso grupo, assim, né? Então isso é bacana, que é uma construção que a gente está fazendo, né? E que aos poucos a gente está vendo o resultado. E eu acho que a exposição, na verdade, ela vai coroar todo esse trabalho de várias ações, né, que a gente está fazendo com relação ao Lang, porque ali vai estar mostrado tudo, né, tudo isso que a gente está fazendo. E a exposição, né, como vocês disseram, é mais um dos projetos que vocês têm, né, dentro do grupo de malacologia do Paraná, é fruto de um projeto que vocês têm. E eu queria saber há quanto tempo vocês estão trabalhando para a realização dessa mostra. Eu acho que faz muito tempo, né, pelo que vocês contaram. E como que está sendo esse processo para vocês? As primeiras conversas acho que começaram em 2019, né, Marcos? Isso. 2019. Foi no início de 2019, na verdade, né, Carlos? Essa parceria com o pessoal do MAI, né, do Museu da Arqueologia, e também, inclusive, no começo, com uma parceria com o pessoal do Museu Paranaense também, né, Carlos? Então, surge essa ideia de fazer uma exposição que nós colocássemos em discussão tudo que está sendo trabalhado com relação ao Lang, né? E justamente mostrando ao público, evidenciando novamente esse lado dele como pesquisador, como naturalista, que é um dos principais objetivos, né, da coleção. Porque muitos, se fala em Lang de Morretes, imediatamente imagina-se o pintor, né? Então a ideia da exposição era reforçar e justamente isso, Lang é o pesquisador, Lang cientista. Mas começa essa discussão no início de 2019. Acho que um pouco assim, eu voltei de São Paulo, né? Eu fiquei um ano lá fazendo pós-doc em São Paulo, e aí voltei para as minhas atividades aqui na universidade, né? E aí, quando eu voltei com o Lang de Morretes na cabeça, porque eu fiquei lá trabalhando com a coleção dele o tempo todo, né? Um ano ali trabalhando com isso, tendo acesso ao material dele e tal. E eu voltei com isso na cabeça. Quando eu voltei, eu conversei com o Marcos que a gente tinha que fazer mais coisas, a gente queria fazer mais. O Marcos foi para lá também, né? Ficou um tempo comigo lá, ficou bem maluco lá com o museu e com a coleção dele. E a gente voltou mais empolgado ainda. Daí tinha a nossa publicação também, né? Que a gente tinha acabado de conseguir publicar, contando essa história dele. E aí a gente pensou numa exposição, mas a princípio a gente não tinha ainda ideia de onde fazer isso. A gente falou, puxa, a gente tinha que montar uma exposição. O Museu Paranaense já tinha feito uma exposição recente dele, mas com esse lado dele mais voltado para esse lado dele pintor, né? E a gente falou, puxa, eles vão querer refazer uma exposição, né? E aí veio a ideia do MAI. A gente falou, puxa, vamos tentar conseguir uma conversa com a equipe do MAI e contar essa história toda e ver se de repente eles, né, se interessam. E aí, pensando no MAI, né, a gente se aproximou do MAI, agendou uma reunião. E aí nessa reunião tava a Ana, tava a Bruna, tava a equipe do MAI ali, e a gente contou essa história.
E aí a gente contou a história com detalhes, né? Porque a gente gosta da história. Não, e elas se interessaram também, né? E elas ficaram malucas com a história. Toda essa história, porque é uma história, né? O fato dele ter... ele, antes de morrer mesmo, ele já dizia para todo mundo a data que ele ia morrer, né? E aí ele tinha todo um planejamento já para a morte dele, o jeito que ele queria ser enterrado e tudo mais. E ele foi um personagem muito importante da história do Paraná também, com esse movimento paranista e tudo mais. A ida dele para São Paulo, a volta para Curitiba. A gente foi contando toda essa história e o pessoal do museu se encantou. E aí eles falaram, nossa, isso com certeza dá uma exposição e uma exposição muito bacana. Aí a gente ficou super empolgado. E aí começou, né? Começaram as negociações, as primeiras reuniões Não, e tal. E o bacana, assim, o Lang, ele foi um personagem que ele teve um vínculo muito grande com o litoral do Paraná. Né? Ele é morretense, ele nasce em Morretes, ele vive na Serra do Mar um bom período da sua vida. Ele mesmo, quando ele vai para São Paulo, ele volta para o Paraná, ele está enterrado em Morretes, né, que é um desejo dele. Ele foi enterrado de pé, né, de frente para o Pico do Marumbi, voltado para o Pico do Marumbi, que era um dos desejos dele. Então, quer dizer, ele tem todo um vínculo com a história do litoral do Paraná. Então, nada mais justo do que ter uma exposição dele no litoral do Paraná, né? Ou seja, no Museu de Arqueologia do Paranaguá. Então, ficou perfeito, encaixou todos os detalhes aí. E aí, numa dessas reuniões também, a gente foi fazendo várias reuniões, né, desde 2019. Numa dessas reuniões também a gente convidou o pessoal da TV Paraná, antiga TV educativa do Paraná. E eles foram na reunião, é a mesma coisa, a gente contou a história e eles, nossa, mas essa história dá um documentário. E aí a TV Paraná também está preparando, né, um documentário junto com a exposição, está preparando um documentário sobre o Lang de Morretes. Vai ser um documentário curtinho, de 5 minutinhos, que vai passar na exposição, enquanto as pessoas estiverem visitando a exposição, mas a TV Paraná também está preparando um documentário maior, que eles inclusive estão querendo fazer em séries, assim, para apresentar todo o tema, né? Então, isso tá tomando uma proporção que nem a gente imaginava no começo, né? Mas que tá muito bacana, a gente tá muito contente com todo o resultado. Muito orgulho, muito orgulho. Muito orgulho. Não, é uma ansiedade muito grande, porque já era para ter acontecido a exposição, né? Ao longo de 2021 aí já era para ter acontecido. Infelizmente, todo esse período, né, de pandemia mudou um pouco os planos, né? Adiou um pouco aí a inauguração, mas a ansiedade é enorme, né? Não vemos hora de que esteja acontecendo aí logo, né? De ver pronto. A gente começou as tratativas ali no começo de 2019 e o plano era que a exposição saísse em maio de 2020. Isso, em meados de 2020, exatamente. Só que aí a pandemia chegou, né? Ali em março de 2020 e tudo foi parado. E aí a gente não conseguiu retomar ainda essa... Quer dizer, a gente está fazendo reuniões, a gente continua fazendo planos, né? Projetando várias já tá coisas. Praticamente tudo pronto, né? Já está praticamente tudo pronto. pronto. De texto, de adesivos, né? Os dioramas, o material físico que vai para a exposição já está no museu, né? Então, assim, já está praticamente tudo pronto, né, Carlos? Com poucos detalhes mesmo que exigiriam mais as reuniões presenciais, enfim. Mas, infelizmente, é só mesmo esperar a situação normalizar um pouco mais, né? E com a abertura da exposição adiada, né, e agora dependendo do retorno das atividades presenciais da Federal, acho que, como vocês disseram, lidar com essa espera, né, para a abertura da exposição deve estar sendo, assim, uma ansiedade enorme, né? Super! A gente não vê a hora. Não, e aí cada vez que a gente faz uma reunião e a Ana mostra alguma coisa a mais, né? O pessoal aí do museu está fazendo agora maquete em 3D da exposição. Quando a gente olha aquilo, meu Deus, dá uma vontade de estar ali já vendo tudo acontecendo, né? Não, e tem muita gente, né, Carlos? Muitos conhecidos estão perguntando já da exposição, e afinal, quando abre, quando começa. Então, tem muita gente também na ansiedade, porque de tanto que nós falamos da exposição, e pessoas que têm acompanhado a construção do processo, então tem muita gente já ansiosa pelo início, né? Para ver concretizar realmente e poder visitar a exposição. Bom, eu pelo menos já estou bem ansiosa só de vocês falando aqui, eu já quero ver essa exposição. Bom, pessoal, muito obrigada pela conversa de hoje. Eu espero que essa pandemia termine logo e que a gente possa estar juntos na abertura dessa exposição do Lang de Morretes. Sem dúvidas, Mariana. E acho que também nós queremos agradecer, né, Carlos? Bom, primeiro todos os envolvidos, né? O número de pessoas é sempre muito grande, porque um evento desses precisa de uma grande quantidade de pessoas envolvidas,
inclusive, principalmente, né, a Bruna, na época, na direção do MAI, também a Ana Luísa, que é a pessoa fundamental, que tem nos ajudado muito, nos cobrado, né, e está sempre ali, a grande parceira, resolve tudo, mas extremamente competente. O Douglas com as imagens. O Douglas, exatamente, né, vocês todos aí com essa colaboração, essa participação, o pessoal que tem participado nas reuniões, as pessoas que têm participado também, o pessoal das ilustrações, o pessoal que tem contribuído também, enfim, de todas as formas, ao Grupo de Malacologia do Paraná, né, Carlos? Todo mundo sempre envolvido de alguma forma e ajudando. Ao MAI, né, toda a estrutura do MAI, o pessoal do MAI de Paranaguá também, né, e que vai ajudar muito ainda, porque a gente está falando de um processo que está sendo só de construção. Imagine quando você implementar mesmo e inaugurar a coleção o ano que vem. Enfim, o professor Rogério Lang também, a família dele. Sem dúvidas, né, Carlos? Ao empréstimo do material, o professor Luiz Simone, né, de São Paulo também, da USP, e ao pessoal do Museu Paranaense, a nossa colega Cláudia Parelada também, tem colaborado muito, enfim, todos que têm contribuído, porque não é fácil, não dá para fazer tudo isso aí sozinho, né? Então isso surge de uma ideia, de um sonho, mas envolve dezenas de pessoas depois, né? E deixar o convite aqui, né, para que quando comece a sair, a gente vai começar já a divulgar alguns materiais sobre a coleção, que as pessoas também ajudem a compartilhar e divulgar a coleção, né? Ajudar a fazer propaganda disso aí.